Então, boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando agora a nossa sexta reunião, né, do estudo do livro Legado Roubado, do George James. Hoje a exposição vai ficar por conta da professora Deusuíta, que muito gentilmente se inscreveu para fazer essa apresentação. Então, nós vamos estudar o capítulo 5 do livro, que é os filósofos pré-socráticos e os ensinamentos a eles atribuídos. Então, eu vou passar a palavra ao o professor Aldo vai fazer a mediação, eu vou ficar aqui na técnica, vou pedir desculpa aos companheiros, vou desligar minha câmera porque eu não vou ver a tela. Eu vou expor aqui o material da professora Deusuíta, então eu vou ficar por trás do material, tá bom? Então a palavra agora é para o professor Aldo. Ok, obrigado, professora Neuza. A Neuza é nossa presidenta aqui da Profib. Nós vamos, então, hoje dar continuidade ao estudo deste livro, né? Não sei se todo mundo, tem pessoas novas que estão chegando, que é o livro Legado Roubado, que tem o subtítulo A Filosofia Grega é a Filosofia Egípcia Roubada. George James, que é um autor que está impactando muita gente. Aliás, eu tenho conversado com pessoas, né, fora aqui desse recinto virtual, e as pessoas têm falado, Aldo, depois que termina a exposição dos capítulos, eu fico lá meia hora, uma hora, não consigo desligar de tanta informação nova, importante, dentro de um contexto, mas também de forma crítica, uma crítica bastante ácida, bastante objetiva. Portanto, desejamos a todos que tenhamos hoje um bom proveito da nossa expositora, que é a professora Deusuíta Carneiro de Miranda, é professora da rede de educação básica lá de Belém do Pará, graduada em filosofia, especialista em gestão de sistemas educacionais pela PUC de Minas, especialista em metodologia do ensino superior pela Universidade Estadual do Pará. Peço, então, que todos, digamos assim, fechados, para não atrapalhar a exposição da professora. Professor Deusuíta, nós trabalhamos com a média de 15 a 20, 25 minutos de exposição, tá bem? Porque aí depois nós abriremos a palavra e também aquilo que não foi possível expor no primeiro momento, você teria, digamos, a oportunidade de expor nos considerandos a posterior, tá bom? Então, passo a palavra para que a professora possa fazer a exposição aqui nesta noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor Aldo, por esse momento, estar aqui com todos. Gostaria de dizer que, nesse momento, eu me encontro aqui em Belém do Pará, região norte do Brasil, né? Denominada de Amazônia. Aproveito a oportunidade também, que me foi concedida aqui pela Profib, nesse momento, na pessoa dos professores, professora Neuza, professor Aldo, e também todos os que acompanham nesse momento aqui conosco, convido a todos para continuarmos com a leitura desse livro tão significativo, denominado de Legado Roubado. É da história, é do historiador George James. E o capítulo a ser apresentado hoje, por mim, é o 5º capítulo. Nesse 5º capítulo, destaca os filósofos pré-socráticos e os ensinamentos que lhes são atribuídos. Para o estudo desse texto, eu fiz alguns slides para facilitar aos presentes o acompanhamento do texto.
Também na introdução que nós vamos observar, vamos acompanhar do texto, o autor, o James, chama a atenção do leitor, nossa atenção, sobre a questão dos filósofos, do estudo e da teoria dos filósofos pré-socráticos. E ele vai, então, dizer que esse estudo e essa sua produção comenta e destaca que, desde os pré-socráticos, as teorias elas estão relacionadas com os mistérios da teoria egípcia. Então, nesse momento, é bom chamar a atenção, porque nós conhecemos, fomos formados na teoria filosófica ocidental e o legado roubado para alguns destaques sobre esses pensadores, como eles tiveram influências sobre as teorias egípcias. Eu fiz também aqui uma criatividade, aproveitei do capítulo anterior, capítulo 4, que nós tivemos a apresentadora anterior, e foi muito rico o capítulo 4, para que eu pudesse fazer um nexo com o capítulo número 5. E aí, logo na introdução, diz o próprio autor, que é absolutamente necessário, tanto no capítulo 4, onde trata os egípcios, educar os gregos, como no próximo capítulo, após o que eu vou apresentar, que é o capítulo 6, os filósofos atenienses, que trata o capítulo. Então, o autor diz que é importante fazer aqui uma chamada, porque os filósofos, para convencer ao telespectador, para convencer ao leitor, ele usa a palavra convencer, aos meus leitores, de que a teoria desses filósofos, elas têm origens, ou de certa forma, elas têm alguma inspiração nos ensinamentos egípcios. Então, ele faz esta chamada muito interessante, e aí eu busco, nessa leitura, aproveitar o momento para dizer que, fazendo uma leitura, como vimos anteriormente no capítulo 4, que os jônicos e os carianos, eram ativos na prática de pirataria. Por isso, os egípcios foram forçados a fazer leis de imigração, restringindo a imigração dos gregos e punindo a sua violação, por pena de morte, ou seja, o sacrifício da vítima. Então, nós estamos fazendo uma leitura do livro do James. E é bom que nós nos atenhamos aqui à própria literatura, para que nós possamos fazer uma discussão logo mais dessa rica teoria, dessa rica literatura. Então, quem são os jônicos? Está sendo mencionado aqui. Quem são os carianos? Nós vamos ver logo mais adiante, que eu fiz um pequeno resumo para tomarmos conhecimento. E continua o autor, dizendo que os gregos, os gregos tiveram, sim, contato com a civilização egípcia, até porque nos tempos antigos, pode retomar um pouquinho, Neuza, nos tempos antigos, vou seguindo aqui, vou auxiliando aqui. Nos tempos antigos, o Egito, era supremo na liderança da civilização. Então, o que é interessante aqui? James, ele começa a mostrar para o leitor da riqueza do Egito, da civilização egípcia, e ele diz também que os estudantes daquela época, de todas as partes, reuniam-se para aquela terra, buscando a admissão
em seus mistérios ou sistema de sabedoria. Olha, é muito interessante essa visão dele, para poder abrir aqui o leque do conhecimento, e que o Egito se tornou, era um espaço de conhecimentos bastante interessante, ricos, a ponto de chamar a atenção daquelas colônias, daquelas cidades, dos estudiosos, dos estudantes interessados para tomar conhecimento dessa nova literatura. E aí nós temos o mapa. Eu coloquei o mapa aqui, eu não sei se dá para visualizar, mas aqui nós temos o mapa da Grécia, nós temos algumas colônias, e do outro lado tem um mapa assim bem compridinho, que seria o Egito. Na parte alta aqui, que é dito como o Baixo Egito, porque ficava muito próximo aqui dessas colônias gregas, e na parte de baixo, ele considera o Alto Egito. Mas por que eu coloquei o mapa? Para ver aqui, dar aqui um reforço de que aqui das colônias, por exemplo, a Jônia, tem também Cária, aqui um pouco mais abaixo, vou já também fazer uma introdução aqui, fiz um escrito sobre ela para facilitar o entendimento. Eles conseguiam perpassar aqui para o Egito, para o lado do Baixo Egito, para poder ter contato com os conhecimentos e as experiências dos egípcios. Passa, Neuza. Então, no próximo, aqui nós temos Cária, por exemplo. Quem era Cária? Cária estava muito próximo da Jônia. Cária era uma região localizada no sudeste da Ásia Menor, na parte sudeste, que corresponde ao que hoje conhecemos como parte da Turquia. Então, estava bastante próximo. Então, os carianos, como os jônicos e outras colônias gregas, eles estavam presentes ali por parte do Egito, aquela parte mais baixa. E a geografia montanhosa do Cária também desempenhou um papel importante na formação de suas narrativas míticas. Por quê? Porque a história mítica que nós conhecemos dos gregos, também ela se interlaça com a história mítica dessa região egípcia, da região também de Cária. Então, é toda uma geografia muito bem trabalhada. Nós temos também no próximo slide uma informação bem interessante aqui, que eu coloquei aqui. Quando eu coloquei, eu fiz destaques. Eu fiz alguns destaques de vermelho, de cores diferentes, para facilitar o resumo. Uma vez que o nosso texto é longo, é grande, não dá para a gente vencer num encontro assim tão rápido, mas metodologicamente dá para a gente fazer uma boa discussão. Então, é absolutamente necessário, eu já tinha apresentado anteriormente, nesses capítulos 4º e 6º. Por quê? Porque anterior à escola jônica, antes da escola jônica, nós temos alguns pré-socráticos, alguns primeiros filósofos gregos, o Tales de Mileto, o Anaximandro de Mileto, o Anaximenes de Mileto, todos esses nós estudamos na filosofia como base para a filosofia clássica. O Tales tinha o devido princípio de que as coisas surgem das águas, os seres vivos têm as suas origens nas águas. Anaximandro vem falar também sobre um ser, um princípio que ele denomina de ilimitado, ou seja, um princípio infinito, que praticamente é de onde se originam todas as coisas. São termos assim que seriam infinito, algo grandioso, algo imponente, E o Anaximenes, que são 3, que é um terceiro, ele vem falar também do seu princípio, que as coisas surgiram do ar. O ar, praticamente, ele é o meio, ele é um princípio de onde as coisas surgiram. Então, vamos resumir. Nós temos o Tales de Mileto, que diz que tudo vem das águas, nós temos Anaximandro,
que afirma que as coisas vêm de um ser ilimitado, ele denomina de apeiron. E temos também o Anaximenes, que diz que o A é a origem de todas as coisas. Porque esses três muito próximos, juntos, o James vem fazer uma observação logo de início que essas teorias não são teorias originais deles, e que eles tiveram contato com outras civilizações, como a egípcia, e por conta desse contato, eles se inspiraram em vários elementos, né? Assim a filosofia apresenta. Elementos esses que cada um apresentou o seu princípio de forma bem diferenciada. No próximo capítulo, no próximo slide, nós temos aí uma observação que o James vem apresentar na sua teoria. Ele diz: tanto a história quanto a tradição são omissas quanto à forma como cada um desse grupo, cada um desses pré-socráticos, né? Primeiro os filósofos do grupo de Mileto, como eles chegaram a essas conclusões. Então, ele vem falar que há aí uma omissão na própria história. A história não revelou, a história não expõe, né? não traz para o seu leitor a história clássica sobre esses princípios, sobre a construção, a fundamentação dessas teorias. Né? E ele vem chamar de meras conjecturas. Mas o James, ele é bastante interessante porque ele vai buscando aqueles filósofos pré-socráticos que nós conhecemos na história da filosofia. Ele busca Pitágoras, né? E ele vem falar de Pitágoras, vem apresentar Pitágoras aqui, que Pitágoras é um dos pré-socráticos muito interessante, ele é um matemático. E ele vem trabalhar a questão dos números, né? Como algo que constitui tudo que existe, né? Vem dizer que os números representam, no caso para a música, né? Eles são importantes, os números ímpares e os números pares. Só que essa questão dos números, ele trabalha essa ideia em todas as constituições da sua teoria. Tanto na questão da perfeição, como na questão da imperfeição. Mas nós vamos ver continuamente, durante o texto, nas leituras que se faz, que ele também vai ser observado. Em alguns momentos será contestado por James. Por isso que a leitura é bastante interessante, porque o que nós sabemos, agora nós estamos também fazendo uma avaliação, né, diante do que o próprio autor coloca para nós. Aí, ainda o Pitágoras fala da união dos opostos, né, que é a questão da criação do universo. Ele tem aqui uma passagem muito interessante, que ele vem dizer também que se o universo tem 5 estrelas, se 5 estrelas constituem dentro da cosmologia grega antiga, se 5 estrelas constituem o universo, e o universo que se constitui do número 10, é porque a matemática é tão importante que os pares, eles são números universais. E os ímpares, por exemplo, são números que não são tão importantes, não são universais. Ele faz essa diferença. Ele também vai trabalhar a questão da purificação, que é a questão da harmonia, e a purificação da alma. Eles apresentam aqui esta notinha, e eu coloquei em vermelho. O mais importante entre eles, sendo o cultivo do intelecto, através da busca do conhecimento científico e da disciplina corporal. Agora, veja, então, a questão o que é interessante é a questão do logos, né? A questão da razão. Na filosofia, nós trabalhamos muito com essa questão. Logos, praticamente, os filósofos se tornam o centro do conhecimento, o centro da possibilidade da verdade, e ele também, o James,
ele apresenta a doutrina como ela é, mas em seguida ele vai fazendo as suas observações. Por exemplo, nós temos aqui a questão do fazer essa leitura aqui, para pegar, facilitar aqui, tendo recebido uma recomendação de Policrates, Pitágoras de Samos, né, da Polis de Samos, passou ao Egito, onde aprendeu a língua deste povo, visitando ainda a terra dos caldeus e dos magos. De Creta desceu com Epimênides ao antro da Ida, né, que é uma localidade de Ida, aprendendo os segredos divinos, como no Egito. Aí, então, são afirmações, né, afirmações do James, e ele diz que a doutrina cosmológica, todas as coisas são números, ou seja, não apenas cada objeto, mas o universo, como eu já falei, inteiro. É a questão da sua teoria fundamentada nos números. Acreditava que os números estavam em toda parte. Quando nós trabalhamos na sala de aula, às vezes nós dizemos assim: quantas mesas tem na sala? Quantas cadeiras tem na sala? Quantos alunos tem na sala? Aí a gente faz a seguinte pergunta: existe alguma coisa nesta sala que não pode ser contada? Aí todo mundo fica, não existe. Então, aquela ideia de que os números fazem parte, constituem a toda a realidade. Próximo, Neuza. Então, dentro dessas observações dos primeiros, os pré-socráticos de Somos, né? O Pitágoras de Samos e outros, nós temos uma outra região chamada Eleia, né? Nós temos outros pensadores, são os filósofos eleáticos, né? Eleáticos. Eu acho interessante, porque aqui nesses filósofos eleáticos, nós temos 3 ou 4, nós trabalhamos bastante eles na filosofia, né? Esses 3 ou 4, nós temos Xenófanes, nós temos Parmênides, nós temos Zeno ou Zenão, e nós temos mais Melissos, né? Melissos. Resumindo aqui a teoria desses 3, as suas teorias, elas tratam da questão da mudança, mas enquanto ser e vir a ser. Olha o que é interessante. Dentre esses Xenófanes, Parmênides, Zenão e Melissos, Parmênides, ele foi bem mais detalhado na sua teoria. Por quê? Ele foi claro quando ele diz, existe 2 conhecimentos, o ser e o não ser, o que é o que não é. E ele apresenta, praticamente, numa das suas exposições, um poema, né, Parmênides. E nesse poema, ele divide em 3 partes, né? Divide em 3 partes para poder dizer que o ser e o não ser, na primeira parte, ele fala do conhecimento verdadeiro. E, na mesma parte, ele fala do conhecimento das opiniões. Nesse poema, que é um poema clássico de Parmênides, ele vai exemplificar, ele vai esclarecer. Já pegando na segunda parte, ele vai mostrar que existe a razão e existe os sentidos. A razão, que os gregos, que é chamada de logos, né, afirma que o ser é. E os sentidos, chamado de doxa, né, está relacionado às mudanças. Então, esses 4, eles são bem interessantes. Eles fazem uma separação sobre o que pode ser conhecimento verdadeiro e o que pode ser um conhecimento passageiro, um conhecimento aparente, né? E praticamente é um conhecimento constituído e determinado pelos órgãos dos sentidos, que assim nós chamamos. E na terceira parte do seu poema, clássico, que é maravilhoso esse poema, ele conclui dizendo: existe o ser, aquilo que é, aquilo que não é, não é. Existe o ser e existe o não ser. Né? De certa forma, é até contraditório na filosofia quando a gente afirma: existe o ser e existe o não ser. Mas o não ser não existe, né? Como é que ele existe, né? Existe o não ser. Mas é a teoria, né? Isso aí é um outro momento. E o ser parte de onde?
De onde o ser parte? Ele sempre existiu? É uma outra questão bem interessante. Mas ainda para falar de Zenão de Alé, que faz parte do grupo, gosto muito deste teórico aqui, ele foi bem, ele que tem o exemplo da tartaruga, que nós conhecemos, né? A questão da tartaruga e do grande corredor. Mas Zenão diz o seguinte, ele foi aluno de Parmênides. Ele defendia como princípio a permanência das coisas. A permanência. Ou seja, ele era contrário à questão da mudança. Então, ele foi aluno de um dos grandes teóricos, que foi Parmênides de Eleia, que deixou praticamente bem distinguido o conhecimento verdadeiro, o que ele é, e o conhecimento falso. Então, no conhecimento verdadeiro, Parmênides, que é o seu mestre, trabalha a questão da permanência, a questão do que é, a questão da realidade, né? A questão da verdade. E ele pegou a questão apenas da permanência. Ele dizia que a mudança, ela praticamente não se assegura, ela não se fundamenta, ela não se constitui. Então, para ver que era assim, um bloco, né, um grupo bem afinadinho com os pensamentos para poder explicar a ideia do conhecimento, do que é e do que não é na filosofia. Uma vez que a filosofia, nós sabemos que tem a sua fundamentação em princípios bastante fundamentados, rigoroso. É aí por onde caminhamos com a filosofia. O próximo. Mas continua aqui a questão do texto, que o texto é bem denso, o texto de James, né? Ele fala de uma escola posterior, né? Posterior à escola dos Jônios. Ele vem falar de Heráclito, de Anaxágoras e de Demócrito. Três grandes filósofos, né? Interessantes. O Heráclitos, ele trabalha com a questão da mudança, né? Só existe a mudança, só existe o movimento, né? Fora do movimento, nada existe. Então, é interessante, ele até vem com aquele exemplo clássico que nós conhecemos, né? Uma pessoa não toma banho 2 vezes na mesma água, porque, por mais que seja no local, quando ela mergulha, quando ela retorna, né? A água já está em movimento. Então, é bem interessante. Assim ele diz que é o movimento que constrói as coisas. E vai trazer outros elementos, como o fogo, que praticamente destrói, depois a vida vem novamente. E ele vai fazendo essa junção para explicar o conhecimento através dos elementos, que os elementos da natureza era o combustível mais interessante e mais apropriado para os gregos, né? A mudança do universo, o elemento fundamental do universo é o fogo, dizia Heráclito. Todas as coisas são alteradas para o fogo, e o fogo por todas as coisas, né? O calor, né? A temperatura, enfim. Bom, na teoria do conhecimento, volto só um pouquinho, Neuza, na teoria do conhecimento, nós temos aí que quando nós estudamos, e a filosofia, ela tem uma disciplina, né? Como teoria do conhecimento, praticamente ela é o cerne, ela é a base, né, dos conceitos, ela é a base da introdução da filosofia. Então, desde que o conhecimento do senso, ou o conhecimento derivado dos sentidos, é uma ilusão, ele deve ser evitado. Então, a filosofia, a teoria do conhecimento, desde já, ela traz essa grande contribuição para o aluno, para o estudioso, para o amante da filosofia, né? O conhecimento dos sentidos é uma ilusão, deve ser evitado, e o verdadeiro conhecimento procurado na percepção da unidade subjacente dos vários opostos, isto é possível para o homem. E aí eu coloquei em vermelho, né? O qual parte do fogo, que tudo compreende, o qual está na base do universo. É como o fogo nada mais é do que o movimento também, né? A ideia de movimento que nós temos aqui. E
Ele vem também a falar que o logos, ou a razão humana, isso, que a harmonia oculta da natureza sempre reproduz concórdia de oposições. Bem interessante isso aqui. Ele vai falar que é uma lei divina, né, dike, em grego, né, que é a lei divina dike, ou razão universal, o logos, né, olha que interessante, o logos, a mente, o intelecto, se torna um princípio universal que governa todas as coisas. E que a essência primitiva recompõe-se de novo em todas as coisas, de acordo com as leis fixas, e é novamente restaurada por elas. Vamos avançar um pouquinho, né, Neuza? Senão o texto é longo e eu estou tentando. Passe para o próximo, por gentileza. Olha, nós temos Anaxágoras, outro grande pré-socrático, né? Anaxágoras, ele trabalha com a questão do nous, né? Nous é praticamente uma denominação para falar também do intelecto, né? Do nous. E ele vem falar do nous como centro do conhecimento humano, né? É através do nous, né? Do nous, ou seja, a mente por si só é automovida, é a causa do movimento em tudo, no universo, e tem o poder supremo sobre todas as coisas. Anaxágoras também, com referência ao nous, a mente, ele é a fonte do movimento, com a vida do universo. Bom, eles também vêm falar de uma coisa, quase todos eles, quando se trata de universo, seja o centro do universo humano, seja o centro do universo na cosmologia, né, que era explicado de forma racional, trabalho com essas duas ideias, e falar como um centro que movimenta, né, seja o centro que movimenta os astros, as estrelas, enfim, a cosmologia, ou seja, o centro humano, o nous, a inteligência. E nós vamos passar para mais um próximo, que é o Demócrito de Abdera. Esse é também muito rico. Eu costumo dizer que é o homem praticamente dos átomos, né? Que trouxe uma contribuição imensa até os dias de hoje, né? Para o pessoal da química, que trabalha a questão da... Acredito que os átomos, eles trabalham bem isso. Então, os átomos, que são os átomos? São pequeníssimas, né, partículas. Às vezes a gente até acaba decorando na sala de aula visíveis e invisíveis. Visíveis não, invisíveis, existentes no ar. E elas, todos os átomos, cada um, tem praticamente as suas funções, né? Os seres vivos, e todos os seres, ele não fala só de seres vivos, né? Tem a sua espécie de átomos. Cada ser é constituído das suas próprias espécies de átomos. Então, o átomo, praticamente, para Demócrito, ele é o cerne, ele é a base, ele é o constituinte de todos os seres. Só que Demócrito, né, ele foi bastante referenciado por James, né? Vamos ver aqui nos resumos aqui, de que o James, ele vem fazer umas observações sobre o Demócrito de uma forma assim bem extensa. O texto é longo, e eu convido a todos para depois lerem. Acredito que a Neuza fixou este texto importante para o conhecimento. No entanto, por que ele, aqui nos resumos, o autor nos apresenta um resumo das conclusões relativas aos filósofos pré-socráticos e à história das 4 qualidades e 4 elementos. Eu já posso ir fazendo o resumo, que ele faz esse resumo para já praticamente, resumo do resumo, dizer que todos esses conhecimentos, alguns tiveram origem nas informações bíblicas, outros tiveram origens no próprio Egito, porque o próprio Egito era rico em ideias, em conhecimentos, em tradições. E aí ele vem, continuando aqui, como eu falei, ele menciona até a questão do livro do Gênesis, né? Onde os próprios pré-socráticos talvez tiveram aí no livro do Pentateuco. Pentateuco é colocado no século 8 a.C., mais ou menos no período, né? Século VII, século VI,
que foi o período que a filosofia clássica, de acordo com a história da filosofia, ela surgiu. E nessas visões também encontra-se, o James coloca os pré-socráticos como alguém que se inspirou no próprio livro da Bíblia. E o próximo, Neuza, por gentileza, nós vamos observar aqui que, mais ou menos, já que para o final, ele vem falar no caso dos filósofos eleáticos, que a história da filosofia é considerada, por alguns, né, como o próprio Zenão coloca como paradoxo a respeito do seu tratamento dos problemas da pluralidade, que o Zenão nós acabamos de ver que era um aluno de quem? De Parmênides, daqueles que trabalhava a questão não do movimento, né? O conhecimento, ele não se fundamenta no movimento, mas se fundamenta praticamente no que é, e não pode deixar de ser. A mudança praticamente aqui, ela não é fundamental para o conhecimento. Nós vamos observar no texto que há uma espécie de repetição. Eu fui seguindo fielmente aqui os slides para colocar para todos, porque no momento que o autor ele apresenta, logo no início, em seguida, ou lá mais na frente, ele vai fazendo a sua observação, dizer que não, eles afirmaram isso, mas não era aquilo, né? Porque, na verdade, eles afirmaram algo que é uma suposição. Por isso que a leitura é muito interessante aqui. E podemos dizer também, deixei aqui uma observação também aqui, de que dos pilares duplos na frente de templos, né? Mas também pelos pilares de deuses do sistema de mistérios, representando masculino e feminino, princípios positivos e negativos da natureza. Esse exemplo aqui, que eu quero situar aos que estão acompanhando, é o autor que está dizendo que os gregos foram no Egito, foram até o Egito, em algumas regiões, e para constituir algumas afirmações das suas teorias, eles se inspiraram, olha, nos pilares duplos na frente dos templos egípcios, se inspiraram também no sistema de mistérios que os egípcios tinham, por exemplo, representando o masculino e o feminino. Quando ele diz que essa representação do masculino e do feminino, que são estátuas, os gregos tomaram para si como os opostos. Por exemplo, a questão do movimento. Após um dia vem uma noite, ou seja, o mundo é feito de fogo, terra, água e ar. Então, essa ideia de oposição que os gregos colocaram na sua teoria, eles tiveram uma inspiração, e foi da inspiração egípcia. Então, essa é a exposição do James. E nós temos aí os filósofos jônicos, posteriores, têm recebido créditos. Quem usa essa palavra crédito é o próprio autor, é o James. Ele diz: os filósofos jônicos posteriores têm recebido crédito pelas seguintes doutrinas. Heráclito, a de que o mundo foi produzido pelo fogo, através de um processo de transmutação. O Anaxágoras, está vendo? Ele está repetindo, ele está resumindo aqui. O Anaxágoras fala do nous, que é a fonte do movimento, a vida do universo, e que a sensação é produzida pela estimulação dos opostos, né? Mas, em seguida, nós vamos ver, ele também retoma a ideia de Demócrito, a questão dos átomos. Eu coloquei em vermelho essa aqui para ser um pouquinho mais... Estas doutrinas, segundo James, não foram, de nenhuma maneira, produzidas pelos filósofos jônicos. Olha como ele taxa aqui a ideia. Posteriores, mas podem ser mostradas tendo-se originado a partir do sistema de mistérios egípcios. Ficou bem claro aqui essa exposição do próprio James, né? Próximo, Neuza. E aí nós vamos ver que, continuando já com essa exposição do James, com essas observações, com as suas informações, ele diz, de acordo com Jambiscus, o Deus, que é o Deus, né? O Deus egípcio, Ptah, era o Deus da ordem e da forma na criação, um princípio intelectual. Ele observa aqui a questão mitológica, né? E relaciona como um princípio intelectual. Este Deus também era reconhecido como o artífice
divino, que modelou o universo fora do fogo. Quer dizer, é interessante ele fazer essa relação, né? E essa relação toda já é para para dizer que não houve realmente uma originalidade nos princípios dos filósofos gregos antigos. Próximo, Neuza. Então, nós temos aqui. Os filósofos gregos praticavam plágio. Olha, gente, isso aqui é bastante forte. Palavras do James. Os filósofos gregos praticavam plágio e não ensinaram nada de novo. E a origem dos seus ensinamentos era um sistema de mistério egípcio. Quer dizer, na origem dos ensinamentos dos, praticamente, das teorias dos pré-socráticos, dos primeiros filósofos, né, estava o quê? A inspiração no sistema de mistérios egípcio. Seja diretamente através do contato com o Egito, ou indiretamente através de Pitágoras, né? Ou tradição. Por que ele fala através de Pitágoras? Porque no texto ele vem fazer umas observações bem extensas sobre Pitágoras, né? Depois quem for fazer a leitura do texto vai observar. Nós temos, então, aí já no final, praticamente, já um resumo do resumo, né? Eu fiz aqui um resumozinho, a doutrina dos opostos, a unidade do número é composta de ambos elementos pares e ímpares, do infinito, do finito e do infinito, do positivo e negativo, e a este respeito encontramos. Que nós encontramos isso aqui a partir daquela ideia lá dos egípcios, masculino, feminino, aqueles pilares diferenciados, né? Aquela inspiração que eles tiveram. Segundo James, Heráclito sugerindo o fogo como sendo a fonte de criação, Parmênides sugerindo o ser como existente e não ser como inexistente, Sócrates tentando provar, aí até Sócrates, né, tentando provar a imortalidade da alma pela doutrina de opostos, né, que é o Platão, né, o seu livro Fedro, né, que é um dos diálogos de Platão, é um diálogo de Platão que escreveu sobre Sócrates. E Platão também, na tentativa de explicar a natureza, ele usou a teoria das ideias, que se baseiam no princípio de opostos. Parmênides, Aristóteles, né? Meta, e Aristóteles na tentativa de provar a existência de Deus. Por último, aqui nós temos, me parece, Platão, na tentativa de explicar a natureza, usou a teoria das ideias e se baseou no princípio de opostos. É que esse princípio de opostos, nós já vimos que, segundo James, foram buscar lá no Egito. Aristóteles, na tentativa de provar a existência de Deus, descreve os atributos do divino em termos de opostos. Deus é o primeiro motor, que é impassível. Essa é a teoria de Aristóteles, né? Deus é o primeiro motor. O primeiro motor, praticamente, é o motor principal. A doutrina de harmonia como uma união de opostos, depois de ter sido exposta por Pitágoras, aparece também nos sistemas de Heráclito, explica os fenômenos da natureza, como passando sucessivamente por meio de seus opostos. E Platão, que define a harmonia da alma como coordenação adequada das suas partes, ou seja, a natureza superiores e inferiores. Né? A filosofia trabalha com esses dois mundos, né? Superioridade e inferioridade, sempre na questão lógica, uma questão dos sentidos. Ele também menciona aqui a questão do fogo central e periférico, né? Que Pitágoras tenta mostrar que o fogo permeia a criação. E essa mesma noção é expressa por Heráclito. Os dois trabalham com essa questão de... Mas a questão do fogo, ela nada mais é do que a questão da mudança, né? Porque o fogo, ou o aquecimento, né? Vamos falar assim, o ambiente nunca é o mesmo, né? Está sempre em mudança. Em tratar, aí menciona o Heráclito, menciona Anaxágoras novamente, o Demócrito, e aí nós temos a imortalidade da alma, né? Muito interessante aí. Mas essa questão da imortalidade da alma, gente, segundo James, essa é uma teoria que nós sabemos daquelas religiões
né? E o próprio Egito tinha as suas religiões, a sua religião bastante ricas, e na qual também essas religiões, ao falar de religião, falava também da questão mística, né? Mística não, mítica, do miticismo. Então, de acordo com Pitágoras, a doutrina da imortalidade da alma está implícita na doutrina da transmigração da alma. Essa doutrina da transmigração da alma, que a alma, o espaço da alma, o lugar da alma é um lugar superior. Nós estudamos isso, é um lugar superior, né? Mas para poder buscar o seu lugar superior, ela precisa passar por várias etapas. E isso ele chama de transmigração da alma, né? Etapas. Sócrates. Aí, então, nós temos o objetivo da filosofia, é a salvação da alma, pela qual se alimenta, na verdade, congenial, né? Sua natureza divina e assim escapa da roda do renascimento e finalmente alcança a consumação da união com Deus. Todas essas ideias aqui colocadas por James, ele faz dessa riqueza toda, ele diz que deve-se muito a quem? A literatura egípcia, né? Passamos já um pouco da transmigração da alma, porque ela é um pouquinho mais extensa, é um trabalho mais. Passa o próximo, Neuza, por gentileza. E aí nós vamos chegando no resumo das conclusões relativas a Demócrito. Bastante, já estou olhando aqui para nós, nós temos um tempo bastante longo. Passou um pouquinho já, bastante. Bastante longo, vamos seguindo, vamos chegando mais, vai passando, Neuza, por gentileza. Isso aqui é um convite para estudarmos o texto do autor. Vamos ter a autoria da doutrina de átomos, que é duvidosa, normalmente o autor. O James continua dizendo que há muita dúvida nessa doutrina, né? A doutrina sobre o autor, sobre a doutrina dos eleatas também, é uma doutrina dos átomos, uma doutrina eclética, né? Ele vem dizer que os pitagóricos expressam pelos elementos os seus números pares e ímpares. Eu já até falei sobre isso, né? Os números pares são perfeitos, ímpares são imperfeitos. Também ele vem falar da cosmologia, já estamos aqui assim. Então, aqui nós já estamos no finalmente. Olha, enfim, nós temos aqui os slide, que eu aproveitei bastante aqui o texto do autor. A cosmologia, uma vez, essa conexão faz da doutrina uma das primeiras no desenvolvimento do pensamento egípcio, olha só como ele diz, que antecede o reinado de Menes. E significa que os egípcios estavam familiarizados com ela antes do ano 3000 a.C. Nessas circunstâncias, diz e afirma James, e em consequência desses fatos, o sistema mistério egípcio foi a fonte das doutrinas do átomo e dos opostos. Então, fica para nós aqui a lição de que os egípcios tiveram influências bastante valiosas nessas doutrinas. Muito obrigada a todos pela presença de todos. Eu agradeço também. Obrigado, professora Deusuíta. Eu sei que é complicado o tempo, né? Muito limitado, mas são quase 30 páginas e é muito difícil pedir para parar, porque é um estudo complexo, né? Todos pré-socráticos praticamente expostos aqui. Então, nós vamos agora abrir a palavra. Claro que agora nós vamos ter um tempo menor de exposição, de conversas, porque para dar oportunidade de mais pessoas se manifestarem, tá bem? Então, 3 minutos no máximo para cada pessoa. E, por favor, a mesa não tem a função, o mediador, de cortar a palavra de ninguém. Mas se você puder também se limitar dentro mais ou menos dessa razoabilidade aí, para que a gente possa concluir esse capítulo de hoje, tá bom? Quem levantou a Neuza, agora precisa dar o auxílio da Neuza, porque eu estou aqui no celular. Estou aqui, Aldo. Lembrando, então, se você puder falando, olha que escreveu primeiro, por gentileza. Só um minutinho. Eu vou abrir a lista aqui. Tá.
Acabei de colocar a lista de presença, tá bom? No chat. Marco Túlio é o primeiro, depois a Ana. Marco Túlio, boa noite, então. estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Peraí, deixa eu só mudar aqui. Então, boa noite, foi uma exposição muito boa, né? Então, teve um momento aí que a Deuswita falou sobre a palavra plágio e tal, né? Assim, pensar, foi o James que falou. Então, assim, eu acho que um dos grandes méritos do James com esse texto é ter percebido que filosofia é uma questão discursiva. Ela trata do discurso. E a proposta do James é recuperar um lugar de fala que havia sido silenciado e é ocupado hegemonicamente pela tradição grega. Então, o James entendeu que para ele ser ouvido e para que ele pudesse abalar de certa forma as estruturas epistemológicas da filosofia ocidental, ele precisava utilizar de um certo discurso polêmico. Então, quando ele utiliza essa fala plágio, acho que a gente tem que encher a boca para falar plágio justamente para poder recuperar esse lugar que foi destituído do pensamento africano. E se o Heidegger, por exemplo, tinha capacidade de falar sem fundamentação nenhuma, que só se podia filosofar em grego e alemão, quando James fala que a filosofia grega é plagiada da filosofia egípcia, ele fala com toda razão, justamente para poder se colocar nesse lugar também de direito, de falar determinados absurdos, entre aspas, já que os autores brancos e europeus difamam e depreciam a filosofia africana, não reconhecem o legado da filosofia africana sem fundamento nenhum. Então, é importante a gente tomar esse posicionamento frente a isso e reconhecer a qualidade do pensamento do James para a crítica epistemológica ocidental. Por quê? Porque é impossível você falar que estudou filosofia e pensamento e não citar outras obras que não sejam só gregas. Então, por exemplo, ali dentro da academia alemã, dentro da academia francesa, dentro da academia inglesa, só se estudavam os gregos, como se só houvesse sido perpetuado ao longo do tempo o conhecimento dos gregos, sendo que não. Haviam filosofias árabes, filosofias africanas do norte da África. Então, afirmar dessa forma que só se pode filosofar em grego e alemão é uma questão de posicionamento ideológico, é um posicionamento ideológico. Então, a gente tem que, quando o James fala que é plágio, a gente não pode falar, opa, peraí, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não tem que se tomar cuidado, porque é justamente isso, essa força discursiva do James que permite com que a gente possa questionar a própria construção da filosofia. Obrigado, gente. Posso tomar? Ana Cláudia. Ana Cláudia. Está me ouvindo, Aldo? Estou te ouvindo. Acho que ela está com o microfone fechado. Ah, sim, ela está com o microfone fechado. Continua fechado. Passamos para a Amanda, então, depois a gente retorna para a Ana. Ela, inclusive, fechou... Ela retorna, está fechado ainda, da Cláudia. Amanda, vamos lá então, Amanda. Depois a gente volta para a professora aqui, restabelecendo o contato. Amanda? A professora apareceu agora com a imagem, mas ainda continua com o microfone fechado. Tá, é isso mesmo. Amanda, por favor. Acho que a Amanda também continua fechada da professora Ana Cláudia. Talvez ela saindo e retornando, ela consiga restabelecer. Pelo menos tem sido um pouco essa dinâmica.
E a Amanda está? Ela levantou a mão, está aqui, está fechado o microfone dela também. Jairo, então, na sequência. Jairo, vamos indo até que se estabeleça. Jairo, Retorne, isso. Jairo. está fechado seu microfone, Jairo, também. Agora sim. Pois é, vamos ver se eu consigo, né? Porque os demais colegas estavam tendo problemas, né? Tá, agora sim. Eu estava ouvindo a fala do Marco Túlio e sobre a questão de conceder um lugar de fala à cultura egípcia, né? Diante dos comentários recorrentes, como ele bem afirmou, que só se filosofa em alemão ou em grego. E essa questão do lugar de fala, dessa representação da cultura egípcia, ela é tão interessante que eu lembro que há um bom tempo atrás, quando eu resolvi fazer minha primeira graduação em História, eu fiz por ser apaixonado pela história do Egito. E, na época, havia um egiptólogo muito famoso, chamado Dr. Zahi Hawass, que era responsável por boa parte dos sítios arqueológicos na região do Cairo, bem como em todo o Egito, né? E ele era considerado, na época, alguns o chamavam de o último faraó, pelo conhecimento, pela profundidade que ele possuía na cultura egípcia. E a semana passada, após o nosso encontro, alguns dias depois, eu me deparei com uma notícia em que o Dr. Hawass, aos 77 anos, se não me falha a memória, ele fez uma palestra na Europa, já contestando essa ideia da cultura somente ser europeia, né? E ele foi convidado para tirar fotos com vários artistas estadunidenses, né, de Hollywood. E aí parece que esse lugar de fala para algumas culturas antigas, como a cultura egípcia, ele ressurge, né, como se fosse um ciclo, pelo valor e pela importância do conhecimento que os egípcios produziram, que eles desenvolveram. Frequentemente o lugar de fala deles, por justiça quase natural, eles retornam aos holofotes, né? Então, não só pela questão da filosofia egípcia, que é o tema central, é o escopo desse grupo de debate, mas me parece que a própria questão cultural, ela acaba sendo frequentemente resgatada, e eu achei importante fazer esse registro. Afinal de contas, o Dr. Hawass, ainda vivo, né, é uma das figuras que representa muito bem essa busca pela compreensão a partir do Egito Antigo. Era só essa minha participação. Obrigado. Ana Cláudia conseguiu? Seu microfone está fechado. Agora conseguiu. Agora estou de volta, estão me ouvindo? Sim, sim. Saí do computador, tá, gente? Não deu certo, vamos para o celular mesmo. Boa noite a todas, todos e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês e participando dessa leitura que eu considero tão fundamental. Porque ele vai trazer uma metodologia de estudo incrível, histórica. Além da filosofia, ele está trazendo para a gente autores que estão comprovando o que ele está falando. Ele está falando que no Egito, antes dos gregos, já existiam as escolas de mistério. No Egito, antes da Grécia, já existiam as primeiras bibliotecas, Constantinopla, Mênfis. No Egito, antes da Grécia, já existiam os sacerdotes e os que eram professores, que eram mestres, que dominavam muito conhecimento. O autor está provando para a gente que os gregos se apossaram do conhecimento egípcio. Nós não temos que dourar a pílula aqui. Não, os gregos roubaram esse conhecimento. Os gregos foram a partir da dominação de Alexandre o Grande. Está lá no texto, gente. Vamos nos atentar a isso.
Os gregos puderam entrar no Egito, em Kemet, e se apossar do conteúdo das bibliotecas, se apossar do conteúdo dos templos e transcrever com o nome deles. São ladrões, fizeram um roubo. E nós continuamos falando que eles são maravilhosos? Não são. Eles são ladrões, professora, me desculpa. Mas a gente não tem que ficar passando a mão e falando, olha, eu não acho nada, está aqui provado o que está falado. Os gregos foram para Kemet para aprender e, no segundo momento, para roubar o conhecimento que era próprio de África. E isso depois foi tomado na Idade Média como base para a nossa colonização. Veja, nós estamos falando de um processo histórico de apropriação de conhecimento que, num segundo momento, se voltou contra os povos de África e foi usado contra eles. Esses filósofos que nas nossas faculdades de filosofia nós ficamos vangloriando tanto, como a senhora fez aqui uma ode a esses filósofos, eles foram para a África e roubaram a escrita e colocaram o nome deles. Não dá mais para a gente fechar os olhos e falar que isso não foi feito. Não dá mais para a gente continuar simplesmente falando bem. Quem foram esses mestres sacerdotes? Qual foi o processo colonial que aconteceu de apropriação de conhecimento? Por que Kemet foi desapropriado do seu saber? Por que um filósofo grego publicou muitos livros em mais de 60 áreas de conhecimento? Bom, eu acho que a gente tem que olhar para o texto para o que ele realmente está querendo nos dizer. Ele está querendo nos sacudir, sabe? Acordem. A África, olha, e outra coisa que eu vou só deixar essa historinha, viu, professor Aldo? Só um minutinho. Eu acordei, professora Deusita. Falei certinho? Deusuíta. Eu acordei numa aula do professor aqui da Unesp, que ele estava falando sobre passagens do Antigo Testamento e, de repente, caiu minha ficha que era em África. Até isso nos tiraram. Nos fizeram acreditar que aquilo tudo acontece numa Europa branca, né? E nesse texto ele traz também essa parte, que Moisés, ele foi educado pelos sacerdotes de Kemet. E toda aquela odisseia que acontece, que é retratada na Bíblia, foi possível a partir do conhecimento de África. É só isso, tá? Agradecida. Obrigado, hein? Obrigado. Muito boa a sua fala, Aldacir. Amanda. Gente, vamos fazer assim. Acho que a Amanda estava antes, não estava? Depois da Laci? Ela abaixou a mão, não está mais aqui na lista, não. Vamos combinar o seguinte: nós já estamos 1 hora aqui no debate, tá certo? Seria importante ver quantas pessoas levantaram a mão para que nós possamos, então, já organizar para devolver a palavra para a professora Deusuíta fazer as considerações finais, para não extrapolar muito tempo, porque nós também queremos que as pessoas depois entrem em contato com a gravação, caso não tenha participado aqui, para poder aprofundar ainda mais esse debate e também acompanhar aqui o debate que está sendo exposto por várias pessoas aqui, cada um mais brilhante, cada exposição mais brilhante do que a outra, tá bom? Olha, assim, então, vamos lá. Aldo, só um minutinho. Nós temos inscrito 4 pessoas. 4 pessoas. Então, eu não sei se o Marco Túlio levantou a mão novamente ou se ele não baixou da outra vez que ele falou. Mas na sequência nós temos o Aldacir, o Nazito, o Valner e o Alexandre Cândido.
Legal. Então vamos fechar nesse para a gente não extrapolar muito tempo, tá bom, gente? Aldo assim. Boa noite, Aldo, Neuza, todos e todas. Muito rapidamente, eu, infelizmente, na semana passada, na segunda-feira, eu acabei esquecendo o meu celular e fiquei incomunicável até hoje. Então, eu perdi a maravilhosa aula de segunda-feira passada. E hoje, então, estamos aqui novamente. Ao ouvir aqui muito atentamente a exposição da professora Desuíta, me chama muita atenção essa questão de quando fala de ressurreição da alma e tudo mais. E eu trago um pensamento que eu tenho debatido muito ultimamente sobre o aprisionamento da alma, que foi a desumanização de todo um povo, todo um continente africano, a partir de quê? Do conceito europeu, do conceito eurocêntrico, melhor dizendo, do pensamento grego, de uma forma dessa filosofia, de eles irem para o continente, aprender lá e trazer de lá para cá e nos sufocar. Quando eu falo nos sufocar, é por conta desse pensamento mesmo de desqualificar, de tirar de nós a possibilidade de pensar, ou seja, inclusive a possibilidade de ser. Quando a gente discute essa questão do ser e não ser, para nós, afro-brasileiros, falando aqui de nós, eles tiraram de nós a possibilidade de ser. E aí eu fico muito feliz ao ouvir a professora Ana Cláudia, que está em um processo de desconstrução muito importante quando ela se volta lá para o continente africano e ter essa percepção que a humanidade, o seio da humanidade é africano. E aí nós tivemos a nossa essência roubada. A nossa essência foi sufocada pelo processo eurocêntrico de colonização. É somente isso, e dizer que, mais uma vez, o nosso núcleo, esse nosso estudo tem sido muito importante, e eu tenho certeza que nós vamos mexer no processo educacional brasileiro a partir desses estudos que nós estamos fazendo, com a capacidade de propor mudanças estruturais na sociedade brasileira. Axé a todos nós. Irê. Obrigado, Aldacir. Próximo, Lazito, 3 minutos. Opa, boa noite. Obrigado a todas e todos que já se colocaram aqui, a partir, claro, né, da professora Desuíta. Obrigado, Desuíta. As palavras de Ana Cláudia, né, também foram assim, fundamentais assim, para nos alertar. É isso mesmo, nos alertar de que houve ali, como já está dizendo, vem nos informando, né, como bem diz o James, né, o George James, estamos aprendendo, não estamos, ou reaprendendo, melhor dizendo, a filosofia que aprendemos lá atrás, em nossos cursos, de que aqueles elementos, né, os 4 elementos, né, a água, o ar, o fogo e a terra, não foram descobertas jônicas, pré-socráticas, como nos trouxeram, como nos disseram, mas além disso,
como se chama, o Teorema de Pitágoras, né, também, uma outra questão, um outro elemento que aprendemos que foi Pitágoras, né, o autor daquele teorema ensinado por sacerdotes egípcios. Foram os sacerdotes egípcios que ensinaram a Pitágoras, afinal, não é, ele passou 22 anos convivendo com gênios, né, com sábios, e, portanto, aprendeu muito, não é? Mas, para terminar aqui a minha participação, não é claro que esse texto, como realmente Deus Uita disse, ele não só é longo, não é, Deus Uita, como é profundo, não é? É muito profundo, gente. Isso aqui assim, quem puder, né, tiver tempo, disponibilidade para se aprofundar, para montar, para escrever ou seja um texto dissertativo, ou seja uma tese, ou um texto monográfico, caso alguém tenha esse interesse. Poxa, esse material, não, claro, tanto este material, né, do James, não é, como tantos outros, né, por exemplo, eu cito aqui um que faz alusão ao que James está nos ensinando. Um texto do Teófilo Albenga, né? O Teófilo Albenga escreveu um artigo sobre o Egito, história antiga da filosofia africana. E nesse texto, o Albenga, né, o Teófilo Albenga, só para rapidamente vocês saberem, foi um egiptólogo, um historiador, filósofo. Ele é professor emérito do Centro de Estudos de São Francisco, não é? E, enfim, né, é um defensor do pan-africanismo e um afrocentrista notório. Então, trata-se, né, de intelectual africano, não é, que tem, de fato, conhecimento e sabe o que diz, como o James. Então, para finalizar, vejam só, o Albenga, nesse texto que eu falei há pouco, sobre a história antiga da filosofia africana, né, dele, ele fala, né, da ontologia africana, da ontologia egípcia, de uma forma muito bonita, muito, eu diria assim, muito cativante e eu diria até fácil de entender. Né? Olha só, ele falando do verbo existir, né, da existência. Não é o verbo unen, né, escrito em egípcio WNN, né, WNN, ele diz que esse verbo é escrito em hieróglifo com o sinal da lebre do deserto, né, da lebre do deserto, que significa o que? Existir. O que ele está enfatizando aí? Ele está enfatizando o movimento. Ele quer dizer, né, que o ser existe no movimento. A existência é o movimento, como ele mesmo diz, esse verbo expresso de sangue. E, portanto, o mover-se, né, o correr, não constitui o que ele chamou de ser verdadeiro, que está no movimento. Assim como disseram depois, os filósofos pré-socráticos, o Heráclito, né, como lembrou aqui a Deus Uita, fala do movimento, fala do movimento, mas essas teorias já estavam lá, com os nossos sacerdotes egípcios, nossos ancestrais egípcios. Era isso, gente. Obrigado. Obrigado, Nazito. Aqui cada fala é uma aula, né? Que bom isso aqui, né? Legal. Próximo, Bonner, depois o Alexandre. Pode falar. Bonner. Estamos escutando. Está fechado seu microfone. Opa, boa noite, tudo bem? Boa noite. Desculpa aí, fiquei falando e o microfone estava fechado.
tô meio que gripado agora, né? Eu ia falar uma coisa que o professor Nazito já falou exatamente o que eu ia falar, ó. Você sabia que exatamente Pitágoras, ele ficou, como ele mencionou, 22, mas eu vi aqui 23 anos aprendendo lá no Egito, 23 anos. Mas eu vou confirmar isso mais uma vez, professor Nazito. Se tem talvez é uma falha, né, que tem nisso aqui. Mas é exatamente isso que eu ia falar. Ele falou. Muito obrigado. Alexandre Cândido. Boa noite a todos. É a primeira vez que eu estou na sala. Queria parabenizar a professora pela explanação e a todos os colegas que falaram. Eu só queria colocar, né, que eu sou também formado em filosofia e o meu TCC final foi exatamente uma análise da filosofia de uma perspectiva africana. E nesses meus estudos eu encontrei um texto que é de um historiador, acho que é o Isaac Bernal, que ele diz que existia um modelo antigo, depois veio o modelo ariano, que no modelo antigo da história, a história reconhecia que os gregos aprenderam com os egípcios. Mas aí veio o modelo ariano num processo de colonização e de racismo, né, devido ao racismo, e daí eles tiveram que mudar a história por conta que não ficaria bem a Europa, né, no seu processo de colonização, ser descendente de africanos. Então eles tiveram que apagar, né, a história do Egito e da África e criar o milagre helênico, né, da Grécia. Era isso que eu queria colocar. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado. Aqui cada fala é isso mesmo, é uma enciclopédia aqui, ambulante, aqui, virtual. Agora vamos devolver a palavra para a professora Deusuíta, de 3 a 5 minutos. Professora, eu sei que não é fácil, mas você puder fazer um esforço para a gente concluir nesse tempo aí, nós agradecemos, tá bom? Muito obrigada, professor Aldo. Agradecendo já a contribuição de todos os que estão participando conosco, enriquecendo aqui essa valiosa teoria de James. Então, Marco, Túlio, vou começar pelo Marco. Você fez aqui uma exposição bem interessante. A filosofia foi destituída do pensamento africano. Realmente, sim, observando, porque eu também não sou uma leitora assim, bem preparada, eu estou lendo com nosso grupo aqui da Profib, sou bastante curiosa, gosto de ler, sim, mas não sou, assim, uma estudiosa desse assunto. Mas, pelo que a literatura de James nos apresenta hoje, leitura que eu fiz, dá para ver, sim, que realmente houve aí uma espécie de destituição, né? O pensamento africano, ele foi, de certa forma, relegado, do modo como eu vejo também, como eu estou aprendendo, e a gente sente muito por isso, por tanto tempo, né? Essa grande riqueza ficar, de certa forma, assim, ausente, a própria origem, né? Os próprios criadores, a própria cultura não está presente, não ser mencionada, porque ela está presente de certa forma, mas ela não é mencionada, né? Ela é deixada, é relegada, é destituída, né? E o pensamento europeu, o pensamento crítico do pensamento ocidental, ele realmente deixou, não sei qual é, não sei com profundidade, nós seguimos aqui o James, né?
ele não nos esclarece nesse capítulo que eu trabalhei certas dúvidas. Por quê? Né? Por que essa destituição? Por que esta crítica? Não é feita uma crítica sobre essa falta de reconhecimento da filosofia africana, né? Mas eu acredito que futuramente nós vamos adentrar mais nesses temas, nós vamos ter esclarecimentos melhor. E o Marco Túlio. A Ana Cláudia, James fez uma fala bem interessante, né? Aí trouxe uma metodologia, realmente, Ana Cláudia, eu gostei muito de ver aqui a metodologia, a forma como ele coloca aqui a ideia e, em seguida, ele vai também fazendo as suas avaliações, né? E é bem interessante, é uma leitura bem clara, a metodologia do livro dele traz uma claridade para a gente, dá para a gente ler, compreender uma linguagem bem acessível, né? Você também falou do processo histórico, da apropriação do conhecimento, isso é verdade. Pelo que nós estamos vendo, houve sim, que nós estamos com um autor de crédito, né, que é o James, então nós estamos seguindo aí ele, percebemos essa apropriação do conhecimento. O Jairo fez um comentário, né, ainda comentou um pouco também sobre o Marco Túlio, né, Jairo, de que só se filosofa, né, em alemão e em grego. Nós ouvimos, nas nossas formações, eu acho que nós vimos muito falar sobre isso, né, pelo menos eu, em alguns momentos na faculdade, aqui na Universidade Federal do Pará, os professores falavam, olha só, é melhor aprender alemão, só se pode filosofar melhor em alemão, é bom aprender grego para filosofar melhor em grego, para conhecer realmente a origem. Então, a gente ouve falar assim, essas informações, elas são perpassadas, né? Parece que é uma tradição, essas informações. E Jairo também falou sobre a apropriação da questão da cultura, né? Que precisa ser resgatada. Realmente é o que nós todos estamos aqui em sintonia, sentindo a necessidade, né, desse resgate, não é, Jairo? Dessa apropriação. E aí nós temos aqui a Dalci, que fez aqui uma fala bem interessante, né? A questão da ressurreição da obra, da alma, a questão da ressurreição da alma. Ele fez aqui uma relação, né? A questão da ressurreição da alma e do aprimoramento, né, da alma. Ela foi desumanizada. Desumanizada no momento, eu entendi assim, da forma como o conhecimento foi posto, né, e não foi valorizado. Pode fazer uma relação também da questão dessa ausência, dessa valorização do conhecimento, né, africano, de colocar ele no lugar que ele merecia, no lugar que ele deve, né? E graças a James, nós estamos acompanhando aqui o verdadeiro lugar, né? Que esse conhecimento, ele deve ser conhecido para que ele possa ser posto, não é nem reposto, é posto, no meu modo de entender, posto, né? E a Dalci também mencionou, né? Tirou de nós a possibilidade de ser o quê, né? De ser aquilo que é, como dizia Parmênides de Eleia, né? Essa possibilidade de ser o que houve esse vácuo, né? Ficou praticamente fora da existência de ser o que ele é. Isso é talvez seja uma dívida histórica, né, Aldaci, uma dívida histórica que esse próprio conhecimento ele poderá repor. Fez uma menção a Ana Cláudia, né, que falou da nossa essência roubada. Muito boa a fala da Ana Cláudia. O Nazito, ele falou a palavra, mencionou a Ana Cláudia foi bastante mencionada, né, e dizendo que o James nos alerta realmente com essa sua fala, essa sua grande contribuição. E sobre os princípios, que Nazito falou, fogo, terra e água, né, e teve também, como o próprio James falou, teve as suas origens, né, dessa grandiosa e rica cultura egípcia. Eu só não entendi bem a fala só não compreendi bem, eu queria até pedir desculpas aqui, foi a fala do Teófilo, da historiadora. Não é bem aqui.
Foi alguém que eu não compreendi. Eu não tinha, até anotei. Por aqui, nos meus... Ah, está aqui. Ô, Valner, eu peço desculpa por não ter eu entendido direito. Não sei se você fez uma pergunta, se você fez uma afirmação. Está aí o Valner, está aí. Você poderia repetir a sua fala, por gentileza? Não, não foi uma pergunta, foi uma coisa que eu ia mencionar que o professor Nazito tinha falado sobre a questão que Pitágoras ficou lá por 23 anos no Egito aprendendo. É isso que eu mencionei. Ah, entendi. Então, era mais uma colocação, né? Valner. E o Alexandre, interessante aqui, ele fez aqui uma colocação sobre o modelo ariano, né, Alexandre? Está aí o Alexandre? Foi o Alexandre, o modelo ariano, né? Que teve que mudar, né, a questão de apropriação do conhecimento. Pois é, Alexandre, eu acredito que todos nós sentimos isso, até por causa da própria ausência, né? Agora, fazer uma mudança é mais uma questão mesmo de como é a palavra correta que nós podemos dizer, mudar, né? Não aceitação, isso é bastante forte, né? Bastante forte, principalmente quando se trata de conhecimento da humanidade, né? Estamos tratando de conhecimento que forma a humanidade, de conhecimento da humanidade, que é uma riqueza, que é praticamente uma tradição e que deveria ser preservado, transmitido. Então, o modelo ariano nesse sentido, né, não trouxe perspectivas positivas para a humanidade. Eu peço desculpa se eu não mencionei o nome de outros, mais alguém se falou, observando aqui o horário, 5 minutos, né, olhando aqui a orientação, a nossa orientação, mas se eu não falei, eu peço desculpas, mas eu estou muito satisfeita aqui com a participação de todos, e era esse que eu queria falar. Muito obrigado, Deusuíta, foi brilhante a sua exposição, foi fiel ao que os gregos diziam, ou dizem, ou ensinam até hoje os livros didáticos, e ao mesmo tempo fazia o contraponto com o que o James falava no livro. Acho que foi extremamente importante. Parabéns, viu? Neuza, vamos fechar por hoje aqui, então. Agradecer a todos e todas por mais esta oportunidade de estudarmos aqui coletivamente. Isso aqui é uma grande universidade, entendeu? No sentido, né, não da terminologia viciada, mas no sentido do aprendizado aqui, porque aqui todo mundo ensina todo mundo aprende com todo mundo. Um abraço, gente, e até segunda-feira que vem. Bacana? Até mais. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Parabéns. Magnífica aula, muito bom mesmo. Parabéns, Deusuíta, parabéns a todos que colaboraram. Valeu, companheirada, boa noite. Boa noite. Que bom boa você estar de volta, Deusuíta. Axé, 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 axé. Axé. Ô, Marli, boa noite, Marli. Boa noite. Estou aqui atentamente. Opa, que bom. Bebendo nessa fonte. Opa. Até segunda-feira, gente. Boa noite, até segunda. Até segunda, Deusuíta, Rosângela, Neuza, Marli, Ivanete e Fernando. Opa. Até segunda que vem. Até segunda. Não esqueça, segunda-feira que vem é carnaval, mas nós vamos estar aqui. Ah, é carnaval. E aí, vai acontecer normalmente? Eu vou constar lá no grupo, se alguém sugerir alguma mudança, se não, mantemos, segunda-feira. Tá bom? Vamos ver o que o povo decide. Ok. Então, boa noite. Boa noite, Deusuíta. Boa noite.